Opa, agora sim. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar, o webinar mais especial do ano de Tendência, que a gente vai trazer aqui o relatório de tendências e gestão de pessoas. Eu sou a Dani Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais no ecossistema Great People e Great Place to Work, e estou muito bem acompanhada aqui com o nosso intérprete de Libras, o Breno, e também com todo o time de conteúdo aqui. Vou passar a bola para elas logo mais, né? Estou fazendo minha autodescrição, a gente coloca aqui no roteiro tanta coisa para a gente fazer, enfim. Sou uma mulher branca, estou vestindo hoje aqui uma blusa azul, estou na minha casa, atrás de mim tem uma estante de livros. E é isso, pessoal, passando aqui para a Gil e para a Aline, que vão juntamente comigo conduzir essa manhã super especial com muitos dados para vocês. Gil, Aline, estão por aí? Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Demorou um pouquinho aqui porque a internet estava um pouquinho travada, mas já estabeleci a conexão aqui. Eu sou a Julian Salles, eu sou analista de conteúdo aqui do Great Place to Work. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma pessoa branca, com cabelos e olhos castanhos, né? Com uma pequena barba assim a fazer, estou com uma camisa meio rosa, eu tenho uma tatuagem no pescoço, também tenho uma tatuagem bem aqui embaixo do meu gogó, né? E estou num cenário com cores bem pastéis, de verde, de azul e de cor-de-rosa. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bom dia, pessoal. Aqui é a Aline. Eu sou responsável aqui pelo conteúdo no marketing da Great People. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo da linha do ombro. Tenho olhos também castanhos. Estou com uma blusa preta com uma beiradinha branca, um colar dourado. Estou num fundo branco com uma porta de madeira atrás e um brinquedo de gatos que, infelizmente, não tem nenhum gato hoje para embelezar aqui a vista, mas tá aí, quem sabe eles não apareçam durante a transmissão. Bom, pessoal, se vocês não perceberam, as duas são mineiras, estão em Belo Horizonte, eu estou em São Paulo, sou paulista, né? Eu quero que vocês também comentem, a gente está com muitos comentários já no chat, da onde vocês são, né? Então, coloquem ali, façam interações com a gente durante todo esse webinar, em que a gente vai trazer, né? Trazendo aqui uma retrospectiva, eu vou pedir aí, Gil, você vai compartilhar os dados com a gente, então já vamos, porque tem muita coisa para falar, né? A gente está no 7º relatório de tendências de gestão de pessoas, é um material produzido pelo ecossistema desde 2019, a gente vem aprimorando a cada ano, né? O carro-chefe, como eu sempre brinco, é falar sobre os principais desafios da área de pessoas, da gestão de pessoas de uma forma geral do ano passado e as principais prioridades desse ano. Mas de lá para cá, a gente vem tornando isso muito mais robusto, fazendo novas análises, novos cruzamentos e, obviamente, mantendo a série histórica para a gente identificar exatamente o que ganha relevância nessa agenda e o que perde um pouco de relevância. Neste ano, vocês já podem ver aqui, né, a gente teve um recorde de participantes, foram mais de 2.000 pessoas respondendo, em sua maioria gestores de recursos humanos. Tivemos a participação praticamente em todos os estados brasileiros, né? Então, é uma pesquisa de abrangência nacional que também tem um impacto em todos os setores. Então, 22 setores mapeados na nossa pesquisa. Os principais deles, né? Tecnologia e telecomunicações, né? Como primeiro, o setor com maior representatividade na pesquisa. Em segundo lugar, indústria, depois serviços, atacado e varejo, consultoria e treinamento, saúde e financeiro. Vamos passar? Pessoal, sabendo também, né? A gente vai passando alguns recados aqui para vocês. Vocês vão ter acesso a esse relatório completo, com todas as informações que a gente vai compartilhar aqui com vocês e mais, né? Porque o relatório tem mais de 100 páginas, no final da apresentação, tá? Então, segurem aí que no final vocês vão poder baixar esse relatório completo. E nos comentários a gente tem apoio, né? Então, tem aqui um agradecimento até especial a todo mundo que está no apoio, o David que está no apoio, a Aninha e a Giovana,
Ana, que também estão ali nos comentários para interagir com vocês e tirar dúvidas também, se vocês precisarem. Falando de oportunidades de negócio, né? Essa é uma pergunta que a gente faz, pessoal, desde o número 1, né? Desde 2019, a gente quer identificar qual que é o humor do mercado brasileiro, né? Como é que a gente está em relação à expectativa de contratações, né? Como que a gente enxerga esse mercado para o ano que se inicia? Mais uma vez, a gente tem um brasileiro se mostrando bastante otimista, né? 72% das pessoas que responderam o nosso questionário disseram que vem no mercado com otimismo, 27% incerteza e pessimismo, desde 2019, fica nesse 1%. Não somos pessimistas quando falamos de oportunidades de negócio. O que muda, né, do começo da nossa série histórica é a incerteza. A gente teve, nos 4 primeiros anos, nos 5 primeiros anos da pesquisa, um cenário de incerteza menor, né? O ano passado, a gente bateu o recorde no cenário de incerteza. Eu peguei até uma colinha aqui para vocês, né? De incerteza, no ano passado, a gente tinha 28,5% de respondentes, né? 28,5% é isso. E nesse ano, 27%. Então, diminuiu um pouquinho, mas está dentro ali do que a gente chama da margem de erro. Está praticamente um cenário parecido com o que a gente vivenciou no ano passado. Podemos passar aqui aos desafios. Desafios, Gil, é com você? Isso, eu vou ficar com desafios, Aline. Dani, eu só queria deixar um recado com vocês, pessoal. A gente vai fazer um sorteio também de um book especial que é sobre o estudo das melhores empresas para se trabalhar em 2024. Então, vai ter um sorteio, o pessoal vai colocar um QR Code aqui na tela e também vai colocar no chat um link que vocês podem entrar para poder concorrer a esses 2 books, esses 2 livros aí do estudo de melhores empresas para se trabalhar em 2024, que nós vamos sortear. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os desafios, e o desafio, Dani, trouxe uma novidade muito interessante, que é a comunicação interna na primeira posição. A comunicação interna, ela esteve, né, desde os nossos históricos aí, ela sempre esteve ali, pelo menos entre os top 3, sempre próximo à primeira posição, mas ela não era o principal desafio da gestão de pessoas. E esse ano, pela primeira vez, ela é o principal desafio da gestão de pessoas. E é interessante a gente reparar a proximidade dessas 3 primeiras posições, da comunicação interna, da saúde mental, do desenvolvimento e capacitação da liderança. São percentagens que, se a gente for ali analisar dentro de uma margem de erro, são o empate técnico, né, de 33%, 32% e 31%. Essa é uma escolha, né, a gente, no nosso formulário, essa é uma alternativa que é de múltipla escolha. Então, é interessante a gente perceber essa posição da comunicação interna, como a comunicação interna está sendo um gargalo aí para as empresas e o impacto que isso pode trazer para dentro de toda a estrutura da organização. Afinal de contas, a comunicação, ela é fundamental para esse elo, né? Então, fica essa observação. A gente vai seguir aqui, ó, e a gente vai ter as outras posições, da 6ª até a 10ª posição. A gente vê que o turnover ocupa a 6ª posição, o engajamento e comprometimento das pessoas na 7ª, e a 10ª posição tem a digitalização de processos e ferramentas de RH. Aí a gente trouxe uma novidade, né? Qual é a grande novidade aí para esse ano? O recorte estadual e setorial. A gente trouxe alguns dos principais estados para esse recorte, e vocês podem perceber que essas 3 primeiras posições globais, né, do nacional, elas ficaram fazendo um jogo das cadeiras aí entre todos os estados, né, sendo que são predominantes com o top 3. Então, você vê que ali em São Paulo, o desenvolvimento e a capacitação da liderança está na primeira posição, mas para o Paraná já está na 2ª posição. Então, a gente começa a atribuir aí algumas particularidades por estado. E também há uma particularidade muito interessante por setor. Se a gente for olhar aí para os setores que nós destacamos, tem 3 setores que aparecem com coisas diferentes do top 3, que é a comunicação interna, saúde mental e o desenvolvimento e capacitação da liderança.
destaque aí para o atacado e varejo, que tem a redução de turnover na segunda posição, como um dos principais desafios, para o financeiro, que tem a manutenção e a disseminação da cultura organizacional, como terceiro principal desafio, e também para serviços, que tem a contratação de profissionais com qualificação na terceira posição. Isso é uma novidade e a gente gostaria, já é legal a gente trazer como esse recorte setorial e por estado já diferencia muitas coisas quando a gente pensa na análise global. E isso é um ponto que vocês vão poder até aprofundar ainda mais no nosso relatório completo, que a gente vai trazer aí para o download no final do dia, no final da nossa fala. Aí agora, para prioridades, a Aline vai vir para falar um pouquinho para a gente sobre as prioridades. Aline? Obrigada, Gil. Bom, então, depois de apresentar aí os desafios do outro ano, né, a gente vê o que vem, então, de prioridade para esse próximo ano aí na gestão de pessoas. O top 3 ali, né, as principais prioridades serão o desenvolvimento da liderança, se não me engano, pelo terceiro ano consecutivo, né, a gente tem ali o desenvolvimento de líderes como prioridade da gestão de pessoas, saúde mental em segundo lugar, e a comunicação interna ali também ocupando esse top 3, um reflexo muito grande dos desafios do ano passado, né, se a comunicação interna foi um dos grandes desafios, é natural que esse ano ele seja ali uma das prioridades para que as pessoas continuem trabalhando aquele tema, né, e que ele possa ser mais fortalecido dentro das organizações. Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente, dos recortes do ano passado, por isso que eu fico olhando aqui pro lado. A gente vê que saúde mental e comunicação interna, né, o desenvolvimento continua ali em primeiro lugar dos líderes. Saúde mental e comunicação interna, ano passado, eles estavam com destaque também, eles estavam ali no número, né, no top 10 ali, mas eles subiram bastante esse ano. Só o engajamento ali Não, engajamento não, mentira. A cultura e o engajamento continuaram ali, mas a saúde mental e a comunicação subiram bastante. Então, mostrando aí um pouco desse cenário de gestão de pessoas, né? Que hoje está bastante preocupada ali com como as pessoas se comunicam, como que a informação chega para todo mundo, né? Inclusive pensando aí nos novos formatos, né? Nos diversos formatos que a gente tem de trabalho, como que essa comunicação chega sem gargalos, assim, para todo mundo. E como que a gente vai cuidar dessas pessoas, né? A saúde mental deixou de ser ali umas práticas pontuais para ser realmente uma preocupação, né? Para ser realmente ali uma prioridade da pauta estratégica. Pode passar? Aqui a gente tem, né, igual nos desafios, outros pontos que foram levantados como prioridade, então experiência do colaborador, alinhamento com a liderança, as novas políticas, transformação digital, que tem caído, mas continua ali no top 10, a contratação de pessoas com qualificação. Temos outras prioridades que foram mapeadas no relatório, vocês vão ver embaixo que fica alguns nomezinhos ali, mas vocês vão conseguir conferir tudo isso no relatório, que vai estar muito mais completo, com as análises, né, igual a Dani falou, a gente tem mais de 100 páginas de relatório, então tá assim, completíssimo, sugiro que todo mundo baixe aí depois do webinar para conferir. Pode passar, por favor. E a gente tem aqui, então, né, a Gil falou aí que esse ano é a nossa novidade, né, que é essa análise de estados e análise de setores. Inclusive, já quero deixar aqui um convite, um recado, que esse ano a gente vai ter um roadshow aí, a gente vai rodar vários estados do país, levando essas tendências em eventos presenciais, né, para vários estados, várias regiões, com dados mais setorizados e regionalizados mesmo, né? Então, aprofundando um pouquinho mais nesses dados, no cenário daquele estado. Então, o pessoal vai deixar aí o link no chat, para quem quiser se inscrever aí e receber novidades em primeira mão. A gente já tem alguns mapeados, mas ao longo do ano a gente vai fazendo aí em outros estados. Espero que todo mundo consiga participar. Bom, as prioridades por estado, elas não mudam muito também, pode voltar. Elas continuam ali, o desenvolvimento de liderança no topo, em quase todas, só em Pernambuco, que a saúde mental está ali em primeiro lugar, mas o resto ali a gente fica com engajamento, com cultura, a gente vê que as prioridades estão bem parecidas, né, nos estados. Só Paraná, Rio de Janeiro e Pernambuco que destacam em terceiro lugar ali algumas coisas que não aconteceram em outros estados, que é o engajamento, né? O engajamento não apareceu, por exemplo, em Minas Gerais, em São Paulo, mas apareceu ali Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná. Pode passar, por favor. Nos setores, o cenário é praticamente igual. Aqui a gente tem desenvolvimento de líderes prioridade em todos os setores, tirando em saúde, onde a saúde mental foi apontada como ali a principal prioridade para esse ano. Pode passar.
Vamos lá em mercado de trabalho, é isso aí, né, Aline? A gente, como vocês viram, né? Falei no comecinho, 7 anos de relatório, novos blocos, a gente vai ter novos blocos para falar logo mais, e todo esse recorte que elas já trouxeram aqui para vocês, recortes setoriais e recortes regionais, né? Para vocês poderem aí se guiar melhor, ter uma informação mais customizada do setor que vocês estão inseridos e também das regiões. Mercado de trabalho, né? A gente começa aí o relatório, tá otimista, não tá otimista. Aliás, um dado aqui que eu puxei para vocês, né? A gente falou do otimismo e pessimismo. Os setores mais otimistas, né? Quem aí é do agro, né? Agro, transporte e logística, construção, infraestrutura, alimentação, energia e jurídico foram os setores apontados como mais otimistas na nossa pesquisa. Aliás, eu estava olhando aqui enquanto elas falavam, né, olhando as informações e olhando o chat também, pessoal de Roraima, Belém, Paraná, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul aqui presente, São Paulo, Rio de Janeiro, muito legal, assim como o nosso relatório, a gente também está com uma abrangência totalmente nacional aqui no nosso webinar, né? Muito, muito bacana, estamos aqui, estão alimentando também mais de 900 pessoas conectadas com a gente com toda essa informação. Mercado de trabalho é o apetite à contratação, né, pessoal? Então, a gente não vê uma diferença muito grande em relação ao ano passado. Um pouquinho mais otimista, um pouquinho mais com vontade de contratar pessoas, né? Com expectativa de contratar pessoas. 51% da nossa amostra diz que pretende aumentar o quadro de funcionários, 33% manter, demissão apenas ali em 7%, né? Reduzir o quadro em 7%. No ano passado, a redução estava em 8,5%, né? Um pouquinho acima, a expectativa de contratação um pouquinho abaixo, não, nada muito assim gritante, estamos ali, está combinando, né? Um cenário levemente mais otimista também impacta no apetite à contratação. Pode passar aqui, Gil? Gil ou David? Nem sei quem está passando, mas vamos lá, vamos passando. Mercado de trabalho, falando das áreas mais aquecidas, né? Também outra pergunta que a gente faz: vai contratar, vai diminuir e tal? Se sim, quais as áreas vocês pretendem mais contratar? Novamente, a gente tem aí essas 3 como campeãs, né? Suporte, operações, relacionamento e vendas, e terceiro lugar, tecnologia. A tecnologia, durante bastante tempo no nosso webinar, ela aparecia em primeiro lugar. Nos últimos 2 anos, ela tem aparecido ali em terceiro lugar, mas segue nos top 3 na lista das áreas mais aquecidas nas organizações. Vamos passar? Essa também, pessoal, quem acompanha o relatório, está acostumado, quem não está, vai pegar aí o relatório no finalzinho, vai conseguir puxar um pouco da nossa série. A gente sempre pergunta se a empresa tem dificuldades para preencher vagas em abertos, né? Vocês podem até comentar aqui no chat se vocês estão sentindo mais dificuldades a cada ano, como é que está esse cenário para vocês. No nosso caso, sempre a maioria aponta que sim, né? Sempre passa de 50%. Então, aqui quase 60% aponta sim, eu tenho dificuldade de preencher as minhas vagas em aberto, apenas 36% dizendo que não. Se sim, né? A pergunta que a gente faz na sequência é quais as principais dificuldades? Acho que já pode passar aqui o slide, pessoal. Exato. Qual a principal dificuldade, né? Falta de profissional com qualificação para o cargo. Também sempre o top 1 aqui, né? A principal resposta para essa pergunta é a questão da qualificação. Esse é um gargalo histórico, né, brasileiro, a gente sente isso tem aumentado ao longo do tempo e tem aumentado no pós-pandemia. Então, 64% das empresas que dizem sentir dificuldade para fechar suas vagas que estão em aberto apontam essa problemática a principal, não tem gente com qualificação. Em segundo lugar, mas bem mais abaixo, né, com 17%, a gente aponta ali a questão da falta de comprometimento dos candidatos no processo seletivo. Seguimos aqui. Ainda mercado de trabalho, pergunta nova no nosso bloco sobre turnover. Aí, aumentou, diminuiu, se manteve? Como é que está esse cenário? Para a maioria,
se manteve, né? 42% diz que o turnover de 2024 em relação ao ano anterior se manteve, mas teve um aumento em 39% e redução apenas em 19%. Das áreas, né? Das áreas não, dos setores, a gente não colocou esse slide aqui, mas eu puxei para vocês quais os setores que mais sofrem com a questão do turnover, né? Primeiro lugar, indústria. Segundo lugar, atacado e varejo. Saúde em terceiro lugar. Transporte e logística em quarto lugar. Nenhum setor apontou predominância de redução de turnover. Todos os setores apontaram a predominância de aumento, com destaque para esses aqui que eu acabei de citar. Dani, esse tema do turnover a gente tem discutido muito aqui dentro, principalmente com a nossa consultoria, né? E eles notam tanto a preocupação das empresas com isso, né? Porque o turnover impacta em tudo, né? Na questão financeira, na questão do engajamento, na questão da contratação. Que temos agora um novo indicador ali de turnover que traça o risco, né, da pessoa se desligar, da pessoa se demitir, né, nos próximos meses. Então, essa é uma novidade muito legal da consultoria, que a gente tem notado que os clientes têm buscado mais isso. Eles têm buscado entender o que está levando essas pessoas a sair, né? Que tipo de prática, de política que eu tenho que implementar aqui dentro para eu diminuir esse risco, né? Então, trazendo aqui só essa novidade da consultoria, mas também essa análise que a gente tem feito aqui, né? De como que o turnover tem sido realmente uma preocupação muito grande. Mesmo que ele não esteja ali na pesquisa, ali no topo das prioridades, é um tema que sempre aparece, né? A gestão de pessoas está sempre falando desse assunto e sempre querendo reduzir o turnover voluntário. Perfeito, pessoal. Vamos entrar aqui agora no debate sobre diversidade e inclusão. Antes, eu queria só fazer um parêntese. Estou vendo muito comentário do pessoal falando sobre, faltou Ceará, faltou a região centro-oeste. Os estados que a gente está trazendo aqui, pessoal, é só um recorte. Todos os estados e região estão representados no nosso relatório e vocês vão poder ver esse recorte dentro do material completo. O que conseguimos trazer aqui para a apresentação foi só alguns highlights, e também há mais de 20 setores que também estão contemplados nessa análise. Essa é a grande novidade que vocês vão poder conferir na íntegra do nosso material. Vamos falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão? Esse setor, essa parte aqui do nosso formulário, passou por algumas adaptações, acrescentamos algumas novas perguntas, porque nós percebemos, desde quando fizemos aí, desde os 7 anos fazendo a pesquisa de tendência de gestão de pessoas, uma retração da temática em relação às prioridades da gestão de pessoas. Percebendo esse movimento, a gente resolveu, para esse ano, fazer algumas perguntas a mais e compreender melhor como está a diversidade e a inclusão dentro da temática aí das empresas, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente fez, que também já é uma pergunta nova, a sua empresa tem uma área ou departamento de diversidade e inclusão? Olha que interessante. 74% das pessoas respondentes falaram que não. E aí a gente também precisa chamar atenção para esses 1% ali no final, que tinha, mas foi incorporada a outra área, e tinha, mas foi extinto. Isso é um movimento que a gente está vendo no mercado. Vocês também vão poder conferir esse movimento numa pesquisa recente que o GPTW, junto com o Great People Diversity e o ecossistema Great People, realizou em relação ao relatório de maturidade das práticas de diversidade e inclusão nas empresas brasileiras. O pessoal, a Aninha e a Gi, vão compartilhar aí com vocês esse link desse relatório completo, que é um complemento feito pela nossa vertente aqui dentro do ecossistema, que é o Great People Diversity, para poder aprofundar ainda mais nessa questão da maturidade. E aí a gente vai trazer uma outra pergunta também, que foi nova para essa temática, sobre o orçamento destinado para as práticas de DI para esse ano, 2025. 51% diz que não existe, e 27% disse que se manteve. Interessante a gente perceber que ainda há empresas que aumentaram esse orçamento, 8%, e 4% diminuiu, mostrando aí que esse orçamento ele é existente em muitas empresas, né? Manteve, ou aumentou, ou diminuiu. Mesmo sendo que 51% afirmam que não existe. Aí a gente tem esse comparativo recente
dos últimos 3 anos em relação à maturidade das práticas de DI. Bem, a gente percebeu que mais da metade não tem um setor, e também percebemos que a gente também não tem um orçamento destinado em mais da metade das empresas. Então, é natural que a baixa maturidade deste ano, de 2025, tenha aumentado. E olha só como é que realmente é um reflexo. Em 2023 estava em 45%, em 2024 estava em 47%, e agora, nesse ano, está em 59% a baixa maturidade. E se a baixa maturidade aumenta, a alta maturidade cai, não é mesmo? A alta maturidade em 2025 está em 9%. Então, aí também é uma questão para a gente ver sobre essa temática e olhar para a diversidade e inclusão dentro das organizações. Para as empresas que estão investindo em diversidade e inclusão, perguntamos quais são os principais grupos trabalhados. 69% está trabalhando com mulheres. Novamente, isso é uma marca do nosso Tendência. Quando a gente pergunta sobre isso, as mulheres são o grupo mais trabalhado na temática de diversidade e inclusão. A novidade aqui é que a segunda posição ficou com pessoas com deficiência. Até o ano passado, o grupo étnico-racial era o segundo grupo mais trabalhado. Isso não significa que teve uma retração muito grande, gente. Não, não, não. Na verdade, as porcentagens são muito próximas. O que tem mostrado para a gente é que pessoas com deficiência étnico-racial e pessoas LGBTQIAP+, são grupos trabalhados de uma forma mais comum nas empresas, como a segunda prioridade depois de mulheres, né? Isso é o que a gente vê ao longo dos anos, comparando aí o Tendência, porque essas três posições, essas três marcas sociais, esses três grupos, eles variam a segunda posição aí ao longo dos anos das análises de tendência. Dani, você vem falar para a gente sobre a geração? E aí, pessoal, quem tem dificuldade com gerações, né? Se manifestem aí. Estou vendo as perguntas aqui, bastante pergunta, né? Sobre burnout, né? Alguém perguntou, vai ter um bloco de saúde mental, aguarda aí que tem insights bem bacanas, tá? Pessoal do Ceará, né? Senti falta do Ceará aqui, tem também no nosso relatório completo, tem todos os estados ali, né? A gente tem um mapeamento de todas as regiões que tiveram uma amostra significativa, então tem sim estados do Nordeste, Centro-Oeste também, que não dá para a gente colocar tudo aqui em 1 hora, mas o material está bem completo. Então, assim, o que eu peguei aqui de pergunta, respondendo aqui para vocês. Sobre a geração, né, pessoal? Então, tem algumas pautas que eu falo, são quentíssimas quando a gente fala em gestão de pessoas. Uma é saúde mental, a outra é modelos de trabalho, e como não falar das gerações, né? A Gil acabou de trazer aqui a questão da diversidade, que é um tema também que está em bastante evidência, e dentro da diversidade a gente tem a diversidade geracional. O que a gente perguntou, assim como no ano passado, é se tem dificuldade de lidar com gerações de uma forma geral no ambiente de trabalho. E 76%, é isso aí, né? Diz que eu coloque meu óculos aqui, diz que sim, né? Tem dificuldade de lidar com a geração Z, né? A gente tinha uma primeira pergunta, tem ou não tem dificuldade? Eu não sei se tem esse slide aí, pessoal, se quer o primeiro, né? Que acho que é meio a meio que tem dificuldade, mas quando a gente fala qual a geração que dá mais trabalho, sem dúvida a gente está falando da geração mais jovem, né? O que também, historicamente, é o que acontece no ambiente corporativo. Quem aqui tem mais experiência de trabalho vai lembrar que quando entrou a geração Y, ela também causou bastante desconforto, né? Bastante estranhamento no mercado de trabalho, e a gente tem olhado da mesma forma, com um pouco mais de cores, né? Até porque temos um impacto diferente no mundo pós-pandêmico, com inteligência artificial, tudo isso que acaba influenciando essa relação entre geração Z. Mas isso é tema para outro webinar, tá? Se vocês quiserem, a gente faz um só sobre gerações, porque aqui a gente tem bastante coisa para passar. Vamos lá? Dani, só interrompendo, você perguntou aí quantas empresas, né, sentiam dificuldade para lidar com as novas gerações, com as gerações, né, com as diferentes gerações. A gente teve 55% de respondentes dizendo que sim, que tinha essa dificuldade. Não tinha slide aí, mas a gente tem esse dado. Então, é isso, pessoal. Mais da metade diz que tem dificuldade e a grande maioria diz que a dificuldade é com a geração Z. E aí, que dificuldade é que tem com a geração Z, né?
falta de comprometimento com o trabalho. Então, comentem aí no chat se vocês têm dificuldade com a Z, como é que está essa relação, e se vocês concordam com isso, né? Que a questão do comprometimento é o que mais está trazendo ali ruídos, né? Atritos nessa relação. Em segundo lugar, com 23% das respostas, expectativa de projeção de carreira, um clássico entre os jovens, né? Quer crescer muito rápido, né? Como é que a gente dosa isso? E em terceiro lugar, foi apontado ainda o pessimismo e ansiedade dessa geração. Bom, Aline, agora com você. Sim. Vamos falar um pouquinho de ESG e sustentabilidade. Assim como diversidade e inclusão, né, que a Gil pontuou ali bem, esse é um tema que ele sai muitas vezes pouco expressivo nas pesquisas, né? Assim, a gente vê ali algumas dificuldades das organizações em implementar estratégias de ESG realmente robustas. Então, esse ano a gente deu uma mexida também nas perguntas para entender um pouquinho mais de como está sendo trabalhado esse tema, como que está a estratégia, o porquê que as empresas que estão trabalhando com ESG e por que as empresas que não estão trabalhando não estão olhando para esse tema. Então, uma das primeiras perguntas aí que a gente incluiu é essa, perguntando se há uma pauta estratégica na organização, né? Para a gente entender qual que é o termômetro ali dessa temática. A gente vê ali uma coisa até positiva, né? Um resultado positivo de 44% das empresas acreditando na sustentabilidade como necessária para a longevidade do negócio, né? E ali temos também empresas que dizem que sim, eles acham estratégico relacionando isso com as necessidades legais e regulamentações, né, que tem a atender. Então, assim, tanto pensando na longevidade quanto pensando no que você tem que atender para continuar com o seu negócio ali rodando, né? A gente tem ali números bem expressivos. Porém, a gente tem 25% que dizem que não, que essa pauta não é estratégica. Então, assim, por mais que a gente tenha esse olhar otimista para esses dois primeiros resultados, a gente tem que ficar atento a essas empresas também que não estão ainda reconhecendo a importância da sustentabilidade, a importância do ESG dentro das organizações. Pode passar, Gil, por favor. E a gente perguntou também sobre o orçamento, porque é isso, né? Pode ser uma pauta estratégica, mas pode não ter investimento nenhum naquela temática, então como é que vai ser trabalhado aquilo, né, dentro da organização? E a gente vê que a maioria, né, os 29% eles somados com os 28% do segundo lugar, não tem orçamento dedicado. E ali, bem próximo, uma parte das empresas que quer investir, pretende investir, mas uma parte que já diz que não vai investir nisso em 2025. Né? Então, esse fator aí também é um pouco preocupante para a gente ficar aí atento ao porquê que as pessoas não estão investindo nisso. Né? Por que está sendo considerado uma pauta estratégica, mas não está tendo ali o investimento necessário para fazer essa pauta sair do papel, virar prática, virar política e virar cultura. Né? O que a gente fala muito aqui, quando a gente fala de diversidade, de saúde mental, de ESG, é que não é uma ação, uma prática pontual que vai resolver esses problemas, né? É uma cultura, é a inserção disso na cultura, é trazer aquilo para discussão, trazer aquilo para a pauta da alta liderança, da média liderança, dos colaboradores, né? Realmente implementar aquilo dentro da organização. Pode passar, por favor. Então a gente perguntou, né? Já que está tendo assim essa dificuldade de implementar o ESG, o que está sendo o maior obstáculo para as organizações, né? Para essa implementação? E a primeira resposta é ali a falta de conhecimento especializado. Então, isso corrobora bastante com o que a gente vê ali nos últimos relatórios, né, que a gente discute muito aqui no nosso ecossistema, que ainda falta conhecimento do que é o ESG, do que é o ESG para além do modismo, né, para além do que se diz ali, muitas vezes, de maneira rasa, o que realmente pode ser feito de ESG dentro da minha organização, como que eu aplico aquelas práticas de meio ambiente, de sociais e de governança, considerando a realidade mesmo do meu setor, da minha região, da minha situação financeira atual, como é que eu trabalho aquilo. E, em segundo lugar, as restrições orçamentárias, né? Porque também tem uma conexão ali com talvez a falta de conhecimento especializado. É achar que muitas vezes o ESG é uma coisa grande demais, cara demais, difícil demais de fazer. E nem sempre, né? Às vezes tem práticas que vocês já fazem que já são ESG, né? Então, assim, acho que falta esse conhecimento mesmo, esse aprofundamento, né? E a gente tem visto muito isso aqui, né, Dani? A gente tem ali a Great People ESG, que é a nossa frente de ESG, que trabalha com isso, e agora lançou uma certificação impacto positivo, né? A gente tem visto o interesse das empresas, não só em se certificar para mostrar que são referência naquilo, mas para passar por todo o processo antes da certificação, que é de treinamento, de aprendizado. Né? O que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, como que eu posso melhorar, para chegar ali a certificação e a mostrar ali para o mercado que ela está ali dentro do que é esperado para uma organização, né, em relação à sustentabilidade. Uhum.
Exatamente, acho que a gente tem acompanhado bastante isso justamente pelas verticais dentro do ecossistema, né? Vertical ESG, vertical diversidade, vertical saúde mental, então a gente acaba aprofundando também isso em outras análises, e temos aí, depois, se vocês quiserem acompanhar, né, a gente tem mais material específico sobre cada bloco que a gente está trazendo com essas empresas aí do nosso ecossistema. Saúde mental, vamos lá? Quem perguntou de burnout aí? Agora a gente vai ter informações aqui de saúde mental. Essa está comigo, né? Na divisão aqui que a gente fez, mais ou menos, ou a gente vai falar? Está com você. Você fala de saúde mental, com um dado, gente. Bom, eu não vou dar spoiler. Vamos lá, Aline. Vamos lá. A gente vai trocando aqui. A gente divide aqui, gente, para todo mundo poder falar, a gente não ficar cansado demais, mas todo mundo aqui está falando sobre tudo. Igual a Dani falou, a gente tem vertical de tudo aqui, então a gente acaba entendendo todos esses temas de gestão de pessoas, né? Navegando por todos eles e vendo tanto que todos conectam, né, um com o outro. Então, falamos de ESG, falamos de diversidade, agora falando de saúde mental, e tudo tem ali relação um com o outro. Bom, nada se compara com a saúde mental quando a gente traz aí o dado, que é 99% das pessoas falando que ele é um ponto relevante. Lá na hora que a gente falou das prioridades, eu comentei lá, né, o tanto que subiu nas prioridades, né, nos desafios da saúde mental, porque agora realmente não é mais aquilo, eu estou fazendo isso, é um diferencial, eu vou fazer isso aqui como uma prática ali, para ser legal ali naquele momento, naquela época de conscientização sobre o tema. Agora é realmente estratégico, né? Agora é realmente as empresas entenderam que cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar das pessoas, mas também dos negócios, né, e da sociedade. Então não é mais um modismo, né? A gente teve ano passado, nos últimos anos, né, o burnout entrando como um problema de saúde ocupacional, né? Isso fez ali a lente das empresas focar bastante nesse tema, né? Porque se temos aí um problema de saúde ocupacional tão grande quanto esse acontecendo dentro aqui da minha organização, eu preciso cuidar disso. E tivemos também a norma ano passado, a certificação lançada pelo governo, então tivemos muitas mudanças governamentais, inclusive, apontando para a importância do tema da saúde mental. Isso tudo impactou, no tanto que isso é relevante para a gestão de pessoas, né? O que acontece na sociedade vai impactar aí no mundo do trabalho também. Pode passar, por favor? Então, a gente perguntou aquilo que a gente tem perguntado para entender se está saindo da estratégia e está virando realmente prática. Se a empresa tem orçamento direcionado, e 59% disseram que sim. Isso aí, nos últimos anos, a gente viu que já foi meio a meio, já foi um pouquinho menos da metade, e agora a gente consolidou ali um pouquinho mais da metade, quase 60% das empresas realmente não só achando o tema importante, mas realmente investindo nisso, né? Colocando dinheiro ali para realmente fazer as pessoas se sentirem bem dentro do seu ambiente de trabalho e assim serem mais produtivas, mais engajadas, né, contribuírem mais com o sucesso dos negócios. Aline, você falou, só um parentezinho, você falou sobre a norma, tem muita gente aqui falando também nos comentários sobre a norma. Nós fizemos essa pergunta também sobre a norma, tá? A gente não trouxe aqui pro webinar, mas ela faz parte também do nosso webinar, do nosso relatório. Vocês vão poder ver, né, o impacto da norma nas práticas das empresas ali no nosso relatório. Exato. E quem não está tão por dentro da norma, a gente tem também vários conteúdos ali nas nossas redes, na rede da Mental Health, que falam sobre os detalhes da norma, né, os impactos da norma, o que fazer para se adaptar à norma. Então, realmente é um assunto que está ali balançando bastante o mundo da gestão de pessoas. Pode passar, por favor, Gil. E essa aqui é uma pergunta que a gente faz, né, todos os anos, que é para entender que tipo de prática que está sendo adotada nas organizações sobre o tema. E a gente vê que não tem muita mudança ali, pelo menos nos 3 principais. Palestras e rodas de conversa estão sempre ali no topo, né? A gente teve 55% de respondentes apontando como a principal prática. Treinamento das lideranças, que é fundamental, né? Para qualquer um dos temas que a gente está falando aqui, se a gente não tiver um treinamento das lideranças, é muito difícil você implementar aquele tema dentro da cultura, você trazer aquilo realmente para a realidade dos colaboradores. Então, aparece ali com 48%, né? O que também é um ponto muito positivo. E a terapia online como benefício também tem sido ali um recurso, acredito que principalmente, né, desde ali da pandemia, que o online começou a ficar ainda mais fortalecido, como um benefício oferecido para as pessoas, para elas realmente poderem ter esse acesso ao suporte psicológico. E aí, reforço de novo, né, o que a gente sempre fala aqui, as práticas pontualmente são muito importantes, palestra, roda de conversa, a gente é super a favor disso, né, de levar esse tipo de conscientização e sensibilização, mas sempre lembrando que todas essas práticas precisam estar inseridas numa cultura de bem-estar, numa cultura de saúde mental, para que a gente continue vendo nos próximos relatórios saúde mental cada vez mais prioritária, porque a gente entende que esse tema não pode cair. Esse tema tem que ser sempre
ali um ponto muito bem trabalhado dentro das empresas. Pode passar, por favor. E aí a gente também perguntou esse ano se a empresa registrou ali um aumento no número dos afastamentos por questões relacionadas à saúde mental. A gente teve ali a maioria, né, dizendo que não, 49% não notaram esse número de afastamentos maior, mas temos 35% dizendo que sim. Então, mesmo que não tenha sido a maioria, né, juntando ali com quem falou que não sabe, que não mapeou esse número de afastamentos, tem aí um dado importante para mostrar que a gente precisa ficar de olho se esses afastamentos, né, que estão acontecendo não são por motivos que poderiam não acontecer se a empresa tivesse um olhar mais estratégico e mais cuidadoso com o bem-estar das pessoas dentro da empresa. Vamos ao nosso dado especial sobre saúde mental nesse relatório. A Aline falou muito bem aqui, né? A gente está com uma questão de tempo, mas saúde mental, no começo do nosso relatório, pessoal, lá em 2019, era um tema que não aparecia. Então, ela realmente, eu falo que é o legado positivo da pandemia nesse sentido, que a gente colocou a saúde mental para realmente falar, né? De deixar de ser aquele grande tabu, falar sobre isso e agora entender que é estratégico, né? Tem a questão do burnout sendo colocado como saúde ocupacional, a NR1, como foi colocado aqui, então tudo isso acaba contribuindo para que esse tema ganhe relevância. O que a gente fez, além de trazer todo o cenário de saúde mental nas empresas aqui para vocês, e depois vocês podem ver isso também por setores e região no nosso relatório, é um levantamento exclusivo da Great People Mental Health, né, que é também uma empresa do nosso ecossistema, que tem trabalhado fortemente em grandes empresas sobre essa questão da saúde mental. Fizemos uma pergunta aberta e a Great People Mental Health, por meio de um algoritmo de inteligência artificial, ela mapeou, né, o sentimento das pessoas respondentes, ou seja, das mais de 2.000 pessoas que responderam a pergunta, e está dividido ali por cargo, ela mapeou, né, o sentimento dessas pessoas, e olha que interessante, que esse é um trabalho que a Great People Mental Health faz, né, ela acaba usando esse algoritmo de inteligência artificial para captar sentimento e emoções das pessoas a partir de perguntas abertas que se fazem, né, a partir dos comentários. O que a gente teve como resultado da nossa amostra, né? Que a gente tem uma liderança esgotada. E que liderança é essa? A primeira liderança ali, níveis de coordenadores, a média liderança e a alta liderança, até diretoria C-level, apresentou 15%, né, de 12% a 15% do índice de bem-estar abaixo da média, né? A gente tira a partir desse mapeamento esse índice chamado índice de bem-estar. Esse meião da pirâmide, né, vamos dizer assim, a média liderança, a alta liderança está esgotada. E quem está bem, né? Quem está se sentindo melhor de acordo com esse levantamento? O CEO e o analista, os extremos, né? Então, ali nas pontas, a gente identificou, se eu não me engano, era 3% e 5%, algum número assim, não tão alto, mas 3% e 5% acima do índice de bem-estar. Também fizemos um mapeamento, né? Não só por cargo, mas também por setores. Então, quais os setores estão melhores, né? Assim, emocionalmente falando, as pessoas que responderam, as pessoas respondentes dos setores de bens de capital e eletrônicos, consultoria e treinamento e educação. Essas estão com a saúde emocional melhor, né, de acordo com essa análise feita pela Great People Mental Health. E menos, né, a carinha triste ali, setores farmacêutico, alerta, atacado e varejo, tecnologia e telecomunicações, energia e saúde. Tá? As empresas maiores, também fizemos esse recorte por tamanho, porte das empresas, as empresas maiores também foram as que apresentaram menor índice de bem-estar. Então, essa aqui é uma análise diferente que a gente fez, depois se vocês quiserem se aprofundar, como tudo a gente disse aqui, né? Tem mais assunto e apoio de ESG? Tem. De diversidade? Tem. De saúde mental? Tem. A gente não tem tempo de falar tudo isso, mas a gente tem como apoiar vocês. Então, vamos discutindo aqui e a gente segue aqui no chat também, nos comentários, a gente pode apoiar indicando ali o caminho das pedras para a gente aprofundar mais nessas temáticas. Bem, gente, vamos entrar aí no desenvolvimento de pessoas, bem como a Dani está falando, a gente tem um tempo mais limitado aqui, lembrando que vai ter o World Trip, a viagem do Tendência vai passar por alguns lugares aqui no Brasil, então
fiquem espertos para poder acompanhar também, não perder, né, essa oportunidade de aprofundar, façam download do nosso relatório, e a gente está disponível também, caso vocês queiram conversar, para poder aprofundar nessas informações, porque cada bloco aqui, meus amores, dava para fazer um webinar diferente. Então, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de pessoas, vou passar um pouquinho mais rápido, tá, gente? Mas só para vocês não perderem essa informação. As 3 principais capacidades ali, o top 5 manteve-se. Gente, desde aí de alguns anos, esses top 5 têm se mantido como as principais habilidades que as pessoas procuram nas pessoas profissionais, nas pessoas trabalhadoras. Capacidade de resolver problemas complexos? Na liderança, mais de 50% das pessoas procuram essa habilidade, assim como a capacidade de liderar e influenciar. Esse top 5 é o mesmo top 5 do Tendência de 2024. Isso é interessante a gente perceber nessas características marcantes. Se a gente pergunta sobre qual é a principal ferramenta ou a prática aí adotada para poder fazer esse desenvolvimento de pessoas e profissionais, mais de 50%, né, metade das pessoas respondentes, afirmaram que utilizam cursos e treinamentos internos, o que é muito interessante, né, para a gente poder ver como as empresas estão também preocupadas em profissionalizar ainda mais os seus funcionários para as ações de dentro da empresa ali, dentro da organização. Então, o curso e treinamento interno é utilizado por 50%, 22% tem aí uma plataforma, uma universidade corporativa e 15% oferece bolsas de estudos. Avançando aqui um pouquinho mais, a gente perguntou sobre a liderança. E isso é um marco dos nossos últimos anos. Toda vez que nós perguntamos sobre se a sua empresa vai investir no desenvolvimento de liderança, lembra lá na nossa prioridade, lá atrás, os nossos desafios, desenvolver e capacitar a liderança é uma das principais prioridades para esse ano, e não tinha como, né? 93% dos respondentes afirmaram que sim, que vão fazer esse desenvolvimento. E aí a gente perguntou, quais são as características, então, que são mais valorizadas da liderança? Aqui, novamente, a gente tem uma manutenção das principais características, mas há uma mudança do ano passado para esse ano. No ano passado, a empatia e a gestão humanizada estavam no topo, e esse ano está empatado em 45% com a capacidade de entregar resultados, o que demonstra que as novas lideranças precisam, sim, ter soft skills desenvolvidas, habilidades humanas desenvolvidas, mas não podem perder a capacidade de focar no negócio. É muito importante você ser humano e conseguir também entregar resultados para o crescimento da empresa. Desse ano, pela primeira vez, nós resolvemos fazer uma pergunta sobre a avaliação de desempenho. Existem muitas empresas, algumas organizações que falam sobre, perguntam a eficácia, né, se é mesmo eficaz a avaliação de desempenho. Então, a gente trouxe para o nosso relatório para poder entender esse cenário da avaliação de desempenho. E olha que interessante, 78% das empresas fazem sim a avaliação de desempenho. E a maioria delas, 53%, fazem de forma anual. Então, existe, né, essas práticas da avaliação de desempenho divididas pelos períodos, e a maioria faz pelo menos uma avaliação com os seus funcionários e todas as pessoas da empresa de forma anual. Formatos de trabalho. Eu vou deixar aqui agora para a Dani adentrar no formato de trabalho, que esse daqui dá pano para manga. Dá. Esse também dá outro webinar, viu, pessoal? Com tudo que a gente está vendo aí de movimentos, né? Não só Brasil, fora, o que está respingando aqui. A gente tem acompanhado, portanto, toda essa movimentação já há algum tempo, né? Por isso que eu falo da importância da gente olhar para o passado para identificar futuro, né? E isso um trunfo aqui do relatório, né? A gente consegue ver esse movimento. Não dá para eu responder todas as perguntas de vocês. Muita gente perguntando sobre setores, como é que está no meu setor o turnover, né? Lembrando que, né, Great Place to Work tem ranking de melhores empresas, também setoriais
e ali a gente identifica turnover dessas empresas também, tá? Então, o que não falta, pessoal, é material, é conteúdo de todo o ecossistema, né? De todas as empresas do ecossistema. Então, perguntem aqui, né? Entrem em contato com a gente e a gente tem como depois munir vocês com essas informações mais detalhadas. Perfil de respondentes, alguém perguntou. Respondemos no comecinho, mas está tudo detalhado no questionário também, né? A nossa demografia, região, setor, né? Cargo, né? Dessas pessoas que responderam. Mas vamos lá, formatos de trabalho, né? Como é que está esse movimento no Brasil? E aqui já trazendo para vocês, né, as nossas 3 últimas edições. Então, a gente começou a perguntar isso lá em 2022, né, 22, 23, 24, na verdade, 23, né, presencial estava em segundo lugar, né, na 5ª edição nossa. O híbrido, ele predominava, ele era o modelo de trabalho soberano, né, 50% estava no híbrido, 40% no presencial. Isso já mudou no ano passado, a gente já teve uma ultrapassagem do presencial, mas como eu disse, né, quase um empate técnico. 46 no presencial, 44 no híbrido. Nesse ano já tem um distanciamento maior. Então, presencial continua em primeiro lugar como modelo adotado pelas organizações brasileiras, com 51% das respostas, né? E o híbrido, 41%. Então, teve um distanciamento. Remoto segue no seu patamar de 10%, 9%, não se altera, né? Indicando também que as empresas que optaram por esse modelo, elas se mantiveram nesse modelo. Pode passar aqui, né? A gente tem que correr aqui, que a gente tem mais um bloco para passar para vocês. Tem mudança? Você fala assim, Dani, mas isso é geral, e tem mudança? Claro que tem mudança. Então, aí a riqueza do relatório desse ano também, mostrando aqui para vocês as diferenças que tem entre regiões e entre setores, né? Setor de tecnologia e telecomunicações tem adotado, em primeiro lugar, o híbrido ainda. Então, lá continua o híbrido, 30% está no remoto, olha que interessante, e 18% só no presencial. Então, se tem uma tendência global, né, do mercado de voltar para o presencial. Mas quando a gente olha para o setor, tem nuances, tem diferenças. Serviços, 50% presencial, 44% híbrido, 6% apenas no remoto, né? Natureza do negócio, então muda também. Consultoria e treinamento, 60% no híbrido, 21% no remoto e 19% no presencial. É claro, né? Modelos de trabalho, tem muita coisa. A gente, semana que vem, vai, pelo Great Place to Work, vai ter um ranking de jornada flexível também. A gente vai poder abordar esse assunto sobre formatos, modelos e movimentos de trabalho. A discussão é muito mais profunda, né? Não tem modelo certo e errado, tem todo um movimento para olhar para a sua cultura, para o seu público, para o interesse de cada colaborador e para o segmento também, né? Como a Gil disse, dá pano para manga e a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso, mas o relatório traz insights bem interessantes para vocês poderem se pautar aí para quem está decidindo mudar, né? Ou está querendo estudar os movimentos do mercado. Pode passar aqui. No geral, sua empresa tem... esse é um insight legal, pessoal. Olha, eu tinha até esquecido dele, Aline, né? Esse aqui a gente trouxe esse ano. Lembra aquela pergunta? Você tem dificuldade de preencher vagas em aberto? Que eu fiz ali no comecinho, no mercado de trabalho? As empresas disseram que sim, a grande maioria tem dificuldade e apontaram a qualificação. A gente fez um cruzamento, pessoal, com modelo de trabalho e dificuldade de preencher vagas em aberto. E olha só que interessante, quanto mais flexível é o modelo de trabalho, menos dificuldade essas empresas têm de preencher suas vagas em aberto. Então, todas elas têm, né? Então, mas quem está no presencial tem mais dificuldade. As empresas que estão no presencial disseram que 68% delas têm dificuldade de preencher vagas em aberto. As que estão no modelo híbrido, 53% disseram que têm. E as que estão no modelo 100% remoto, 38%. Então, a dificuldade é geral, mas ela diminui. Ou seja, aqui a gente também prova, né? É algo que os RHs nos pedem muito para ter esse argumento, né, de atratividade e de permanência de pessoas, o quanto que o modelo de trabalho acaba impactando nessas pontas. Então, aqui tem um cruzamento interessante para vocês, inédito nesse relatório.
Podemos passar aqui. A mudança também, né? Essa pergunta a gente fez. Teve mudança de um ano para outro, né? Sim, 24%. Olha que interessante. Não, 76%. Então, a maioria já estava mais consolidada na sua forma, né? Quem era híbrido, né? Quem era presencial, estava mais consolidado. Mas 24% entrou nesse movimento. E a principal mudança, né? Manteve o híbrido, mas com mais dias nas empresas. É o tal de era 3, passou a ser 4, né? Não sei quem está nessa situação aí, pode comentar no chat. Eu vim a 3, agora tenho que vir 4. A gente ouviu muito isso ano passado. Em segundo lugar da mudança, era remoto, passou a ser híbrido, né? E teve ali uma terceira, ainda 19%, apontando para algo um pouco diferente do que a gente ouve, né? Era presencial e passou a ser híbrido. Não vou passar todos aqui pelo nosso tempo, né? Sobre a semana de 4 dias, fizemos essa pergunta no passado, repetimos, não é uma realidade nossa, né? Algo aí que continua sendo dito que é impraticável, ou nunca se pensou sobre o assunto, ou seja, é um assunto ainda muito novo, a gente vai continuar rastreando, né? Para identificar esse movimento no mercado brasileiro, mas ele ainda é bastante imaturo nas organizações de uma forma geral. Vamos lá? Benefícios, Aline, vamos rapidinho aqui, mas, pessoal, tem bastante gente conectada, a gente pode passar uns minutinhos, porque tem bastante coisinha aqui para passar ainda. Sim. Vou passar bem rápido, já falo rápido, vou falar o dobro aqui, vocês vão acompanhando, e depois tem um relatório também para acompanhar ali os dados com mais calma. A gente perguntou quais são os principais benefícios oferecidos pelas empresas. A gente tem ali 88% oferecendo vale alimentação e refeição, 84% plano de saúde, e o odontológico logo ali embaixo, 72%, são os mais oferecidos. Mas a gente tem também convênios ou parcerias com academias, né, com lugares de atividade física bem expressivo ali, com 57% das empresas oferecendo, participação nos lucros, folga no dia do aniversário, né, um tema que a gente tem visto aí cada vez mais pessoal falando, que é uma forma de reconhecimento, né, uma forma de presentear as pessoas. Auxílio creche, previdência privada está ali também com 19%, e o resto tem uma porcentagem ali abaixo de 10%, né? Então a gente vê ali que os benefícios acabam sendo os que a gente já está acostumado, né? Os que já vêm ali se consolidando ao longo dos anos ali do mundo corporativo, que é a alimentação, plano de saúde, do plano odontológico. Pode passar, por favor. E a gente perguntou também esse ano, bem especificamente, sobre as licenças. Deixaram isso comigo, porque eu estou felicíssima que em breve eu vou sair, vou aproveitar aqui a licença que a gente tem, maternidade, dentro do ecossistema, que é de 6 meses, né? Eu gosto sempre de falar isso, que é de 6 meses para pais, para mães, né? Para os responsáveis todos ali pela criação dos filhos, que é um orgulho muito grande do nosso ecossistema ter essa prática e fomentar essa prática dentro das empresas, né? Mas não é a realidade na maioria delas. A gente tem ali 68% das empresas com a maternidade de 4 meses, né, que é o previsto. A licença paternidade de 5 dias corridos, né, que também é o previsto por lei. Temos 32% dessas empresas oferecendo licença em caso de adoção, né, o que também é uma tendência ali que tende a vir aumentando, né, com maior conscientização das pessoas sobre essa temática. E temos ali 30% das empresas oferecendo licença maternidade estendida e a paternidade estendida, que aí aumenta para 20 dias, atrelados ali ao programa do governo Empresa Cidadã, né, que reforça e fomenta um pouco essa prática. Temos também a licença para casais homoafetivos, com 18%, e o restante ali também é pouco expressivo, né? Licença PET, licença sabática, licença paternidade maior. Isso eu acho que é um retrato bem interessante, né, do tanto que a gente ainda precisa evoluir em relação às licenças, mas o tanto que a gente já evoluiu, né? Já temos aí empresas olhando para essas licenças estendidas e o tanto que é importante, né, que não só as mães, mas também os pais participem da criação dos filhos e o tanto que isso impacta, inclusive, na carreira positivamente, né? Temos aí muitos estudos que vêm mostrando o tanto de habilidade que dá para desenvolver aí para a carreira, para a vida pessoal, para a vida profissional, sendo pai, sendo mãe, sendo responsável pela criação. É isso que eu vou ver daqui a alguns meses. Ano que vem eu volto e conto para vocês no próximo webinar como é que é essa licença maternidade estendida. Pode passar. Pessoal, chegamos aqui no último bloco, tá? Prometo para vocês, é o último bloco. A gente vai passar um pouquinho do nosso tempo prometido de 1 hora, tá bom? Mas fiquem aqui, todo mundo está perguntando aí, muita gente perguntando se esse material vai ser disponibilizado. Vai sim, a gente vai disponibilizar no final do nosso webinar um QR Code para você baixar o relatório completo e também vamos fazer uma divulgação desse relatório. O webinar vai ficar disponível aqui no próprio LinkedIn, mas ele só fica disponível no final e vai demorar um pouquinho para chegar, então aproveite para ficar até o final aqui com a gente, que já estamos no finalzinho, já estamos no finalmente. Vamos falar um pouquinho sobre inovação e tecnologia?
inovação e tecnologia, a gente perguntou sobre o uso da ferramenta de inteligência artificial na rotina das pessoas no trabalho. Olha só que interessante. Sim, em algumas atividades pontuais foi para 50%, estamos ainda em fase de aprendizado, está em 24%, não trabalhamos com inteligência artificial em 17%, e também sim, é o foco da nossa empresa em 9%. No ano passado, o foco da empresa era 4% e esse ano foi para 9%. E o sim, né, trabalhamos em algumas atividades, no ano passado estava em 40% e esse ano está em 50%. Isso demonstra, sim, um crescimento da inteligência artificial no uso rotineiro das pessoas dentro das organizações. Mas aí a gente foi adentrando aqui para entender, beleza, vocês usam, mas será que vocês dão treinamento? Vamos ver um pouquinho mais para frente a resposta para isso. Agora a gente vai ver sobre se a sua empresa, exatamente, se a empresa faz um treinamento específico para isso. Se a gente está utilizando cada vez mais, será que as empresas investem, então, numa capacitação dos funcionários para poder entender a inteligência artificial no seu dia a dia? Aí vem a surpresa, 59% não faz esse investimento. Mais da metade da empresa, quase 60% da empresa não faz esse tipo de investimento. E aí fica um contraponto, né, de como vai ser o uso da inteligência artificial, como a gente vai otimizar e explorar ao máximo da inteligência artificial nas empresas, se os funcionários, né, as pessoas que trabalham com ela, não estão sendo capacitadas para dialogar com essa tecnologia. Fica aí essa questão. No RH, focando aqui no RH, a gente perguntou quais são os principais usos da inteligência artificial no dia a dia. Olha só que destaque de 48% para recrutamento e seleção. 30% utilizam no treinamento e desenvolvimento e 25% utilizam no diagnóstico e na pesquisa de clima. A gente também detalhou o uso dessa inteligência artificial no setor do RH por setores. E é interessante a gente perceber que o recrutamento e seleção, ele está majoritariamente nesse uso. A gente trouxe aqui 5 setores, né? Se a minha matemática funciona, são 5 aqui, 5 setores em destaque. Nós fizemos esse levantamento por 20 setores, então todos eles têm ali esse apontamento. E olha só como é que recrutamento e seleção realmente um destaque. A gente vê ali o atacado e varejo utilizando também na avaliação de desempenho, que casa lá com a nossa pergunta de desenvolvimento de pessoas, se vocês praticam, né, a avaliação de desempenho. O atacado e varejo faz sim, e faz o uso da inteligência artificial para isso, né, e isso é muito interessante. Perguntamos aqui, passamos aqui por outros setores também, saúde, financeiro, educação e agronegócio, todos eles com recrutamento e seleção com a primeira posição, treinamento e desenvolvimento na segunda. E aí, Dani, fala um pouquinho para a gente sobre a substituição das pessoas pela função da inteligência artificial. Como é que tá, né? Legal, gente. A gente vai passar 5 minutinhos, esse aqui é praticamente o último slide, né? A gente adoraria ficar mais aqui, trazendo mais análise, mais que estão nos relatórios, no relatório também. Mas aqui, essa pergunta a gente fez, né? Essa análise a gente fez. Quais setores percebem as suas funções mais ameaçadas, né? Essa é uma pergunta que a gente tem ouvido bastante também, do impacto da inteligência artificial na empregabilidade, e aí a gente fez o levantamento. Os setores que mais percebem, né, que a inteligência artificial vem substituindo os seus empregos são consultoria e treinamentos e o jurídico, né? Os que menos estão percebendo, ONG terceiro setor, em primeiro lugar, 63%, logo atrás, bens de capital e eletrônicos, farmacêutico em terceiro lugar, 55%, construção e infraestrutura, 53%, atacado e varejo, 50%. A nossa análise geral, e vocês vão poder ver isso na conclusão do relatório em relação à inteligência artificial, é que a gente está um pouquinho imaturo ainda, está um pouco tímido nesse assunto, né? A Gil trouxe aqui, avançamos em relação ao ano passado, né? A gente usa um pouco mais, conhece um pouco mais, mas ainda, se comparado com a velocidade da inteligência artificial, quanto que ela
ela já está dominando os negócios, as relações e está impactando, sim, a empregabilidade, a gente identifica que há um distanciamento ainda, né? A gente está um pouco atrasado nessa questão, e o que mais me preocupou, né, quando eu fiz toda, aqui conversando com o Gil, com a Aline, a gente preparando ali todo o relatório para vocês, é a questão que a Gil passou sobre o treinamento das pessoas. Então, há uma preocupação em investir em inteligência artificial, mas uma preocupação muito menor em investir no treinamento das pessoas sobre inteligência artificial. E esse é um gargalo que não se destaca só no mercado brasileiro, tá? Quando a gente olha para estudos internacionais, estudos vindo dos Estados Unidos, Europa, a gente percebe essa mesma deficiência, né? Então, eu sei que é importante, eu vou começar a investir na tecnologia em si, mas e as pessoas? Então, acho que aqui fica um grande alerta, né, para muitas pessoas que estão acompanhando aqui até o finzinho, né, em sua maioria, acredito, pessoas ligadas aí à área de gestão, né, de pessoas, recursos humanos. Então, acho que passamos o último, Gil, Aline, era esse ou tem mais alguma surpresa aqui? Passamos, a não ser que seja, não tinha nada. Passa aí, Gil. Vamos ver a surpresa. A surpresa, eu acho que é o QR Code. Aí sim, pessoal. Vocês que ficaram aqui, né? Se todas as empresas respondentes possuem o selo GPTW, pulou essa pergunta aqui. Não todas, né? Uma oportunidade aí também para todas as empresas conhecerem melhor a metodologia e serem melhores empresas para trabalhar. Mas a gente tem esse recorte também, né, Gil? A gente sabe ali, a gente fez o recorte, a gente fez essa pergunta, quem é empresa certificada, quem não é. Então, vocês conseguem também ter um comparativo das respostas com esse universo de empresas que são consideradas melhores versus as que não têm a certificação GPTW. Aqui está o QR Code, então, para vocês baixarem, um tempinho de tela aí para todo mundo apontar para a tela para baixar o relatório completo. Vocês vão perceber que tem tudo isso e muito mais, né? Então, o 7º relatório, ele realmente está bem mais robusto, mais abrangente, com novas análises e trazendo ali todo esse comparativo setorial, regional, e como a gente já apontou aqui, vai ter roadshow, então fiquem atentos às nossas comunicações. O primeiro deles será em Porto Alegre, né? Acho que esse a gente já tem data aí, nem sabia se podia divulgar, mas estou aqui já divulgando. Vai ser dia 12 de março. A gente vai estar lá também, né, dentro de um evento maior, falando sobre a pesquisa das melhores empresas, apresentando também os dados do relatório de tendências com recorte Rio Grande do Sul. Mas teremos aí outras praças também, né, como a gente já anunciou. Mais algum recado, pessoal, além de agradecer essa audiência maravilhosa do webinar? A gente estava aqui ensaiando, nos preparando, então eu já deixo aqui meu muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. Espero que tenha sido uma manhã bastante produtiva, de muitos insights. Baixe os nossos relatórios e se mantenham aqui conectados com a gente pessoalmente no LinkedIn, com todo o ecossistema Great People e a Great Place to Work. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente não pode ir embora sem falar o nome dos vencedores do nosso sorteio, né? Sorteamos aí 2 e-books, e-book, né, livro aí do estudo das melhores empresas para se trabalhar em 2024, que você também pode fazer download também ali nas nossas páginas do GPTW. Então, parabéns para o Rafael dos Reis de Souza, da RME Consulting, Rafael dos Reis de Souza, RME Consulting, e também para Hanna Elisa Ferreira Bahia, da Loki Frotas. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês para poder entender onde vocês moram, para poder fazer esse envio desse e-book. Parabéns, obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Façam download do nosso relatório, fiquem abertos e vêm falarem com a gente sobre qualquer temática desse relatório, né? Esse relatório, ele segue uma metodologia de apuração de pesquisa, foi desenvolvido analiticamente e escrito por nós 3 que estamos aqui falando com vocês, então nós estamos abertos para poder trazer respostas e também interações a partir disso. Conte conosco, muito obrigada e até o ano que vem, né? O ano que vem a gente
vai se ver de novo, hein? Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, com a Gil, com a Dani. É sempre um prazer falar de tendências, né? A gente tem aqui muitos conteúdos que falam sobre isso, a gente tem podcast, a gente tem artigo, a gente tem e-book, mas trazer isso para esse webinar é sempre muito enriquecedor, porque tem essa troca com vocês, né? Tem esses dados atualizados, eu acho que quando a gente traz ali dados, indicadores, né, para a conversa, fica muito mais rico. Então, acompanhem a gente, acompanhem tanto o GPTW quanto a Great People nas redes sociais, acompanhem o nosso podcast, que eu falei aqui, que chama B2Bench, que a gente traz várias dessas temáticas que vocês foram perguntando ao longo do webinar aqui, mas vai falar mais disso, vai falar mais de remuneração, vai falar mais de benefícios. A gente fala lá, a Dani é uma das nossas hosts do podcast, tá incrível, então vejam lá nas nossas redes. E é isso, muito obrigada, boa quinta-feira, bom final de semana, e a gente se vê no ano que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.